Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos iniciar, o estudo sobre a microfauna ou microbiologia do solo. É mais um vídeo aí da nossa série de vídeos sobre biologia do solo, que tem a sua grande importância para a qualidade do solo, para a qualidade da produção, principalmente de uma produção orgânica, porque interfere aí diretamente na disponibilidade de nutrientes, a microfauna, a biologia do solo em si. Ela é uma produtora, de reciclagem, uma recicladora de nutrientes, reciclagem e reciclagem de nutrientes. E a microfauna é um dos grandes responsáveis por esse processo final, de transformação da matéria orgânica em nutrientes para o solo. Então a microfauna ou microbiologia do solo, é um conjunto de animais muito pequeno. Então é um menor que 0,2 milímetro, invisível ao olho nu. A gente só consegue observar através da ajuda aí de um microscópio. Os principais grupos de micro-organismos são vírus, bactéria, protozoário, algas e fungos, que são os principais aí responsáveis por esse grupo, são os principais contribuintes dos grupos da microfauna, da microbiologia do solo. As funções, desenvolvida por essa microbiologia do solo é muito variada, entre elas, a decomposição da matéria orgânica e produção de humus, que é a que a gente mais observa. Essa é o ponto mais observado do trabalho da microbiologia, é a decomposição da matéria orgânica e a produção de humus, mas não é só essa, tem outras funções muito importantes, mas a maioria das pessoas conhece apenas essa. Entre uma das grandes importâncias está o controle biológico de patógenos. Patógenos são os que causam doenças, e a biologia do solo consegue combater, consegue ajudar nesse controle, porque quando se tem uma microbiologia bem diversificada, um sistema de manejo que possibilita esse sistema, essa produção de vidas no solo bem diversificada, tem sempre algum microbiota, algum desses insetos, desses pequenos da vida aí, que vai ser predador de outros patógenos que ia causar doença. Então, se aquele patógeno em um ambiente de monocultura ou que a biologia do solo não é tão diversa e ele teria a capacidade de crescer, em grandes números e causar problemas à plantação, onde tem um bom equilíbrio biológico, ele não tem essa capacidade porque vai existir algum predador para ele e vai acabar, controlando a quantidade desse patógeno. A alteração das características físicas do solo, agregação, por mais que eles sejam muito pequenos, o seu processo, de decomposição de matéria orgânica, o trabalho deles acaba ajudando nas características físicas do solo, na agregação do solo. Outro trabalho que eles fazem é a produção de metabolitos diversos, antibióticos, ácidos orgânicos, hormônios, que ajuda aí as plantas a crescer, e há alelopáticos, alelopáticos são substâncias químicas que influenciam de forma favorável ou desfavorável no desenvolvimento das plantas, Além da produção da matéria orgânica, ele também produz outras. Além desse processamento, eles produzem, os antibióticos, esses ácidos orgânicos, hormônios, e substâncias químicas que ajudam no desenvolvimento da planta ou faz mal, são os que fazem mal. Mas quando se tem um bom equilíbrio, existe o equilíbrio de microbiologia do solo e
e esses que desenvolvem substância que faz mal à planta acaba não crescendo em grande quantidade, porque sempre tem ali um predador, né? Decomposição de xenobiótico, nutrição vegetal, todos esses, toda essa produção, né, de hormônio, de humus, de alelopáticos acaba nutrindo a planta, né? Uma grande nutrição da planta vem da atividade desses microvidas, da microbiologia. E temos a fixação biológica de nitrogênio. Disponibilização de nutrientes, né? Eles fazem um trabalho de mineralização e imobilização. A gente tem vídeo no canal explicando sobre o que é mineralização, imobilização. Eles também trabalham, faz o processo de oxirredução. Isso aqui são o composto químico que a matéria vai se transformando, né? A material orgânico vai se transformando. Isso é coisa muito técnica, não vamos entrar aqui. Solubilização, fixação biológica de nitrogênio, micorrizas, é um processo feito por fungos, muito interessante. A gente tem um vídeo explicando, mas nessa série de vídeos sobre biologia do solo a gente vai aprofundar um pouco mais sobre micorrizas. A fixação biológica de nitrogênio pela, né, a microbiologia do solo é um fator extremamente importante, inclusive na questão econômica, porque o nitrogênio ele é muito volátil e ele é muito difícil de ser retido pela CTC do solo e de ser disponibilizado para as plantas. E ele tem um custo considerável para fazer uma fertilização, né, química, uma adubação química. Quando faz essa adubação química, uma grande quantidade desse nitrogênio é perdido. Então, precisa fazer uma grande adubação que tem um custo muito considerável na irrigação, na adubação da lavoura, e uma grande quantidade perdida. Quando se tem um manejo que facilita essa biologia do solo, muitos do nitrogênio é transmitido para a planta através da atividade biológica do solo. Tanto a transformação do nitrogênio para uma forma que a planta consegue absorver, como a fixação direta, né? O nitrogênio na sua forma normal a planta não consegue absorver, ele precisa ser transformado num formato que a planta consegue absorver. Quem faz essa transformação é a biologia do solo. E a biologia do solo, a microbiologia, também faz associações simbióticas que a planta se beneficia através da fixação de nitrogênio feito pela microbiologia, e a planta dá alimentos, né, celulose, açúcares para essa biologia, esses microvidas, para ela se alimentar. Então elas fazem aí uma troca favorável às duas. Então a capacidade que a microbiologia tem de fixação biológica de nitrogênio, disponibilização de nitrogênio para as plantas e, né, pegar o nitrogênio da atmosfera e entregar para a planta, tem um valor econômico muito grande, porque se você tiver na sua lavoura uma grande quantidade dessas vidas e não precisar fazer uma adubação, ou pelo menos reduzir a quantidade de adubação química, vai significar um grande, né, redução de gasto na parte da adubação. Vai ter uma grande economia financeira. Proteção de plantas contra doenças e pragas, por questão de se manter o controle, porque muitas dessas biologias consome outras vidas, outros que faria mal à planta, é controlado, então ela vai existir, mas numa pequena quantidade, não vai se proliferar em quantidades muito grandes, porque tem outras vidas, uma come a outra, né? Uns são predadores da outra, e mantém-se um controle, e através de produzir substância, como a gente viu dos antibióticos, que ajuda a planta a ter uma defesa melhor
ter uma saúde, né, ali natural, uma defesa natural contra essas doenças e, obviamente, vai reduzir a ingestão de controles químicos de praga, que não é uma coisa muito positiva. Fixação biológica de N2, nitrogênio, a gente já conversou bastante. Sobre solubilização de fosfato, esse é outro ponto muito importante, muito positivo da biologia do solo. A solubilização do fosfato é uma coisa complicada de se fazer, é uma das grandes gastos também com a adubação do solo, a parte de fosfato e a capacidade que a biologia do solo tem de solubilizar os fosfatos e tornar ele, que é o fato de tornar ele disponível para as plantas, né, solubilizar ele na solução do solo e a planta vai conseguir absorver. Uma quantidade boa de biologia do solo que consiga fazer esse processo vai reduzir muito a necessidade de adubação química e vai reduzir bastante aí o gasto, né, na produção, uma economia muito vantajosa para o produtor. Fornecimento de hormônios vegetais vai ajudar aí no desenvolvimento das plantas. Transferência de nutrientes diretamente do solo para a raiz em muitas outras funções. Então, os nutrientes estão disponíveis no solo e ele vai para a solução do solo, feito ali a troca de CTC, né, a troca de cátion, a CTC, em que o nutriente sai do agregado da colóide do solo, vai para a solução do solo e através da água a planta consegue absorver. Isso é um dos modos como a planta consegue absorver. A microbiologia do solo se associa às raízes da planta, se junta às raízes, mora perto das raízes da rizosfera. A gente vai estudar isso futuramente. E ela pega o nutriente diretamente do solo e transfere para a planta sem precisar passar aí pela solução do solo, por esse processo normal. Então isso acarreta num ganho a mais de nutriente para a planta. E essa quantidade a mais de nutriente vai fazer, né, com certeza muita diferença aí para o desenvolvimento da planta. Ciclagem do nitrogênio, transformação da matéria orgânica. Essa é a parte que a maioria das pessoas conhece, né? Transformar a matéria orgânica em humo, decompor e quebrar todas as grandes moléculas e liberar todos os nutrientes aí para a solução do solo, para enriquecer o solo. Processos biotecnológicos, como a utilização da microbiota como alimento, né? A microbiologia, a microbiota alimenta da matéria orgânica de várias coisas e também alimenta da própria microbiota. Seja aqueles predadores que pegam a microbiota ainda quando viva, que ajuda bastante no controle biológico, seja aqueles que se alimentam apenas quando morrem, né? Então, quando a microbiota morre, eles morrem milhares e milhões todos os dias e nasce. Então, aqueles que morrem são consumidos por um tipo determinado, uma espécie determinada dos que estão vivos. E faz ali uma limpeza. E aqueles que morrem têm na sua constituição nutrientes. E essa, né, e passa, no momento que ele morre, os outros vão consumir ele. E vai ter ali uma mineralização dos nutrientes que estava retido, né, naquela micro vida ali que acabou de morrer, né? Promotora da biorremediação e do biocontrole, né? Tanto porque a biologia do solo produz substâncias que servem como uma remediação, uma biorremediação, porque é produzida ali pela essa vida biológica do solo, como no biocontrole, que é um animal consumindo o outro, uma microvida consumindo outra microvida e impedindo que cresça, né, desproporcional e acabe virando uma praga. Promotora dos processos de polinização, né? As pessoas pensam que as abelhas são as únicas responsáveis pela polinização, mas alguns insetos e algumas microbiologia também conseguem fazer essa polinização, embora seja na quantidade muito menor que as abelhas. As abelhas são as grandes polinizadoras, mas elas
tem uma pequena ajuda aí da biologia do solo. Ciclagem e reciclagem de nutrientes, como a gente já discutiu. E aqui a gente tem um pequeno gráfico, né, ilustrando a porcentagem dessas atividades, né? A ciclagem de matéria orgânica corresponde a 50% aqui nesse quadrado azul aqui, né? Essa é a grande feito, a grande quantidade das vidas do solo é para trabalhar na matéria orgânica do solo, mas mesmo assim só corresponde a 50% do trabalho, né, da vida do solo, do trabalho desenvolvido pela biologia do solo. Os outros 50% são divididos nessas outras funções, como a gente pode ver aqui, polinização, né, normalmente feito por insetos, formigas, então é feito mais pela macrofauna do solo e não tanto pela microbiologia do solo, né? Corresponde aí a 12% da atividade biológica do solo. Alimentos, né, fungos e invertebrados aqui. Fungos é... Então esses alimentos, como os fungos, eles se alimentam, né, outras vidas do solo, se alimentam da matéria orgânica. E os fungos correspondem aqui à microbiologia do solo, né? O biocontrole, predadores e simbiontes, né? Nomezinho complicado. Esses predadores são aqueles que fazem o biocontrole porque combate outros, consome outros, são predadores de outros vida do solo, de outra, né, biologia do solo e fazem esse controle para que as pragas não se desenvolvam em grandes quantidades, né? Toda vida que tem um predador natural, ela não consegue se desenvolver em grande quantidade, porque quanto mais ela cresce, mais alimento ela dá para os seus predadores. Quanto mais os seus predadores se alimentam, mais se reproduzem. E aí, à medida que a presa começa a diminuir, os predadores têm menos alimento, então eles produzem menos, porque tem menos alimento. Então acontece esse biocontrole, um controle biológico. A biorremediação é através da detoxificação, é a biologia do solo, 8% aí do trabalho da biologia do solo, digamos assim, é a produção de substâncias químicas que ajudam as plantas e que faz essa detoxificação das plantas, né? Ciclagem de nitrogênio, um trabalho aí de 6% do trabalho desenvolvido pela biologia do solo, pela microbiologia, uma ciclagem de nutrientes, fixação, nitrificação e desnitrificação do nitrogênio. A parte de pedogênese é o estudo, né, do comportamento do solo. A bioturbação, a gente tem vídeo no canal falando sobre bioturbação, que é o processo de transformação ali da matéria orgânica do solo pela biologia do solo, né? A biologia do solo faz essa decomposição da matéria orgânica, faz a trituração da matéria orgânica e a escavação do solo ao mesmo tempo, né? Então acaba causando melhorando a qualidade do solo, porque no mesmo momento que ela vai consumindo, vai triturando a matéria orgânica, vai perfurando o solo e melhorando as qualidades do solo, tornando mais fofo, mais microporo, mais macroporo e assim por diante. Essa microbiota do solo, né, faz essa parte de bioturbação aí do solo, corresponde a 12%, 2% aí do trabalho da biologia do solo. Então, pessoal, por hoje é isso. É uma introdução sobre a microbiologia do solo, um pouco o que é e um pouco do trabalho que elas fazem. Nos vídeos posteriores a gente vai detalhar um pouco mais aí do trabalho da biologia do solo, para que a gente entenda, saiba como é que ela trabalha, né, tenha um entendimento da sua importância para o solo, para a nossa produção orgânica. E também a gente consiga desenvolver um sistema de manejo, a gente entendendo o que faz bem para ela, o que faz mal para ela, a gente vai desenvolver um sistema de manejo que vai, sem dúvida, ajudar essa biologia do solo e ela vai nos ajudar
muito, bastante mesmo. A gente aqui já conseguiu ver um pouco da sua importância e com certeza todos nós vamos querer essa biologia do solo trabalhando para nós. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Qualquer pergunta, deixa no comentário que eu vou estar respondendo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser.